Bom, eu cumprimento vocês, não sei se é bom dia, boa tarde, né? Boa noite, cumprimento vocês, espero que vocês estejam bem, se cuidando direitinho. Nós temos uma avaliação coletiva, né? E eu quero trabalhar com vocês alguns princípios, né? Esse material vocês encontram aí na internet, né? É, baseado, então, no trabalho que acontece em Reggio Emília, para que a gente se inspire nisso que acontece e consiga fazer as costuras de tudo que nós estudamos até agora: geração, alteridade, a cultura da infância, a história da infância, né? A sociologia da infância. O que é a sociologia da infância? Nesse material, nesse primeiro segmento do material, nós vamos ter muita sociologia da infância, né? Como que essa disciplina nos auxilia no trabalho com a criança, como que ela nos auxilia na concepção da criança como uma pessoa completa hoje, em busca de uma avaliação mais holística, tá bom? Então vamos aí. A nossa reflexão, então, começa por alguns parâmetros, dentre eles três, né? O que as pessoas fazem de tão especial em Reggio Emília, né? Que mudanças elas trazem na educação da infância? E que ideias elas mantêm sobre criança e infância? Então, eu vou começar por aqui, pelo terceiro ponto, né? Que as ideias são conceitos da criança como pessoa autônoma, dependente, sim, mas com uma certa independência, né? Capaz de aprender e apreender sobre o seu entorno com o outro e com esse mesmo entorno. Então, é uma criança curiosa, ativa, viva, dinâmica, né? E que vai fazer com que toda uma mudança nesse currículo para a infância, nessa educação para a infância, aconteça, né? A principal mudança, ela se encontra nas atividades e na concepção do espaço como educador. Então, o espaço ele vai traduzir as nossas propostas para a educação, certo? E o que eles fazem de tão especial é olhar de forma transformadora, né? Essa filosofia educativa e inclusiva, aqui não só de necessidades especiais, mas de todas as necessidades da criança: sono, alimentação, acolhimento, certo? E de uma filosofia, e traz para a gente uma filosofia, então, de relação com a vida e com a infância, né? E aqui eu chamo a atenção de vocês de um profissional competente, certo? Profissional competente não é aquele que é carinhoso, mas é aquele que tem competência para fazer o seu trabalho. O que que isso significa? Significa que ele pode não ficar de muito beijo, muito abraço, muita melação, mas é aquele profissional que vai acompanhar o olhar da criança, que vai estar pronto nas brincadeiras da criança, que está sempre à frente dela no seu planejamento para preparar o espaço, para preparar os materiais. Então, é um professor extremamente ativo e dinâmico, certo? A imagem da criança, então, é de uma criança competente e que vai se desenvolver na sua relação com os outros e com o ambiente. Quem é o educador nessa proposta? Então, o educador ele vai seguir aí a proposta socioconstrutivista, com Zarkov, Zaporozhets, Davidov, né, que vão conceber a criança como autônoma e que vai se desenvolver aí com a mediação do professor que prepara esse espaço, esse ambiente. Então, aqui a gente tem algumas sucatas, materiais de uso né, toquinho de madeira, bolinha, são pequenas coisinhas que vão fazer com que a criança consiga trabalhar. Nada está pronto, certo? Tudo está em construção, tudo está em movimento. Uma grande diferença que nós temos na educação aqui nessa proposta é que a construção da criança ela não é desfeita pelo adulto, né? Só a criança pode desfazer a sua construção, só ela pode desmontar alguma coisa que ela está fazendo, certo? Então, nós não temos autorização para desmanchar o que ela fez, então ela pode continuar no outro dia.
Então a gente tem aí, por que mudar qualquer prática educativa, como educadores ou acompanhantes, né? A gente precisa passar primeiro por um processo. Que processo é esse? Acreditar que a criança ela aprende por ela mesma e na interação com os outros, com o ambiente. Ela não vai aprender o que nós ensinamos. Muitas vezes ela aprende apesar de nós, né, estarmos dificultando o seu processo de aprendizagem, né? Nós pensamos que nós temos que mostrar para elas as coisas, mas elas conseguem descobrir por elas mesmas. E muitas vezes as regras que elas inventam para jogar e as formas como elas interagem aí com esse universo, ela é muito mais significativa do que a gente vai propor para ela, né? E elas podem não só cumprir os objetivos curriculares que nós propomos, né, como elas podem ir muito além deles, né, se nós não ficarmos interferindo, decidindo por ela o que ela vai fazer a cada momento. Né? É importante a gente respeitar as individualidades, os tempos da criança, as autonomias, a diversidade que nós tanto estudamos. Né? Essa geração é uma geração que nasceu conectada, então, muitas vezes, ela precisa interagir com outras pessoas até para aprender a se socializar, né? Num ritmo diferente daquilo que nós propomos para ela. Então, a criança ela passa a ocupar o lugar de protagonista nessa proposta. Mas Carla, ela já não ocupa? Não, ela não ocupa. Então, se vocês prestarem atenção nesse espaço, o que está fixado nas paredes é a produção da criança, é feito por ela, né? Ela participa da organização desse espaço, ela participa das propostas do que vão acontecer nesse espaço. E isso é extremamente importante, né? Por quê? Porque para a gente parar e pensar, muitas vezes eu também fiz, tá? Então, minha culpa, minha máxima culpa, nós colocamos nas paredes aquilo que é significativo para nós, né? Enfeitar a sala. O que é enfeitar a sala? Enfeitar a sala é colocar a produção da criança. Se não tem a produção dela ainda, a sala fica pelada, né? Então, ou seja, o que nós queremos é uma criança ativa em interação com esse universo de forma muito livre, muito significativa. Livre não significa ausência de objetivo, a gente tem que ter clareza. Só que esse objetivo é construído com eles. Né? Então, esse olhar respeitoso e construtivista, socioconstrutivista, né, ele vai respeitar algumas características da criança, a forma como ela vai aprender. Né? Então, a gente vai entender que a criança ela é autônoma e responsável pela sua própria aprendizagem, né? Diferente de nós que achamos que somos responsáveis, muitas vezes, pela aprendizagem dela. Ela é super competente, ela tem um vasto acervo, né? Aí, e que ela implora muitas vezes para ser vista e ouvida, né? Ouvir de verdade, né? Aham, aham, fazer de conta que ouve, né? Ela interage de forma extremamente dinâmica e quando essa interação ela acontece de forma significativa, então ela está extremamente envolvida, ela está no seu envolvimento máximo, né? Ou seja, a gente tem que pensar nas ações, na forma como ela vai ocorrer, então a gente tem que entender como é que a criança ela interage com os outros e com esse entorno, né? Sabendo que ela é ativa, ela é curiosa, né? E ela vai se expressar de diversas formas. Então, quanto mais rico for esse ambiente, mais ela consegue trazer sentido às atividades e à sua própria vida. Na educação da Emília Romana, o ambiente ele é um educador, né? Então, a organização desse ambiente, o que esse ambiente vai trazer aí em formas de reflexão e de ação, essa reflexão é extremamente significativa. Então, há objetos que estão prontos, como a gente percebe aí dos animais, né? Mas há objetos que não estão prontos, né? Que convidam a ações diferentes, com grupos diferentes, né? E esses objetos eles vão mudando ao longo da semana, ao longo dos dias. Então, hoje a gente tem uma coleção, outro tempo a gente tem outras coleções, a gente tem outras maneiras de interagir aí nesse espaço.
O importante é que nós entendamos que as nossas concepções de criança, infância, de educação da infância, elas são traduzidas aí nesse espaço, né? Na forma como a gente organiza esse espaço. Nossa, Carla, mas o espaço que eu tenho é tão menor que esse. Não importa se ele é maior, se ele é menor, né? Nós estamos num país tropical. E o que me chama a atenção é que muitas vezes a gente não tem espaço externo, né? Apesar de nós termos condições climáticas para isso. A gente não tem neve no Brasil, mas a gente não consegue sair dessa sala, né, de aula. A gente tem insistido em dar lápis, canetinha, folha de papel A4 para as crianças, e a gente precisa superar isso, a gente precisa avançar nessa reflexão. Então, a gente, muitas vezes, como educadores, a gente tem que se atentar mais às situações que merecem ser vistas e valoradas como aprendizagens reais e significativas. Um inseto, uma luz, uma briga entre eles, né, elas vão resultar em ações muito mais surpreendentes para todos os atores aí envolvidos nesse processo do que apenas para as crianças, né? Então, é importante a gente ter aí um olhar muito atento e uma capacidade gigantesca de registrar, com foto, com vídeo, com som, né? com desenhos, fazendo portfólios de N maneiras, avaliando a criança como uma pessoa completa, avaliando de forma, então, holística, em participação. Ou seja, eu não estou avaliando, ela sentou com 8 meses, nossa, está atrasada, devia estar mais adiantada. Não é isso que a gente está pensando. A gente está pensando nas relações que ela estabelece com esse ambiente para conseguir sentar os 8 meses. E que bom que ela sentou os 8 meses, né? Então, é uma proposta de interação na participação. Certo. Aqui a gente tem registro de diferentes grupos, né? Registros de bebês com fotos. Eu gosto muito do registro de bebês com pequenos vídeos. A gente tem o portfólio dinâmico, que é a imagem com relatos do educador. A gente tem as atividades das crianças. Tudo isso traz para esse contexto de aprender, né? Situações muito, muito ricas e muito criativas, que nos interessam muito nesse processo. Então, a gente precisa aceitar a pluralidade, a ambiguidade, a flexibilidade e a incerteza nos processos, né? Nessa nova forma aí, que é mais velha do que andar para frente, né? De educar a criança. Essa pluralidade, ela nos permite aí trazer um universo muito mais vasto, muito mais significativo, nos encantar com pequenas questões aí do imaginário infantil, né? E é importante a gente pensar nessa continuidade dos processos, né? Que a criança precisa de tempo para fazer as suas ações, repetir, voltar a fazer, reconstruir, reelaborar, provar, mudar, né? E nessa proposta que nós estamos discutindo nesse momento, a produção da criança ela não é desfeita, o adulto não tem essa liberdade, né? Só quem pode desfazer a produção da criança é a criança, né? Só ela mesma vai fazer. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a criança quiser continuar o que ela estava fazendo no outro dia, ela pode, porque ninguém vai desmanchar o que ela fez para fazer a limpeza do ambiente, né? Isso é concebido como um desrespeito à atividade da criança. E a gente faz isso com tanta naturalidade, né? É tão interessante pensar essas questões, né? Eu continuo com vocês no próximo bloco.